Genta Nara e Somali Tomori no Kami-sama também. O anime começa com um mundo totalmente diferente do que conhecemos, com florestas gigantes, orques, onis e gatos falantes, além dos humanos considerados praticamente como extintos, sendo um cenário surreal com imagens insanas, parecendo um mundo do filme Avatar. Esse é o começo de uma bela história de uma garota e de um golem guardião que deseja protegê-la durante a longa jornada que possuem pela frente, em meio a muitas descobertas e desafios. Então já deixa o like e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Nossa protagonista se chama Somali, que acorda perdida em uma floresta, com mãos e pés acorrentados, além dos ferimentos graves pelo corpo. Ela logo é descoberta por um golem que é conhecido como o Guardião da Floresta. Ele percebe a presença da garota através de seus poderes e logo a encontra. Somali, assim que vê aquele grande golem, chama ele de pai e assim começam a sua jornada. Ela é uma garota muito curiosa e com bastante energia, que corre atrás de borboletas e se perde com facilidade. Conforme os dois viajam, a primeira parada deles é em uma cidade avistada ao longe. Nesta cidade, eles param em um restaurante, pois Somali estava com muita fome. No restaurante, percebemos que não há humanos, assim como em toda a cidade. Quando o golem entra no restaurante com Somali, os habitantes demonstram surpresa ao ver o guardião longe da floresta e ainda mais com uma criança junto. Então ele explica que quer encontrar humanos, mas os habitantes dali explicam que em um tempo muito distante, humanos coexistiam com as outras raças. Porém, os humanos consideravam-se superiores e por causa disso, muitas guerras aconteceram, o que levou a eles à extinção. Depois de saírem do restaurante, eles se hospedam em uma pousada para que Somali descanse, e o golem explica para ela que é incapaz de sentir dor ou qualquer outro tipo de sentimento. No dia seguinte, eles partem da pousada e vão realizar algumas compras para a jornada que vem pela frente. Somali observa ao redor e vê crianças segurando as mãos de seus pais e sente algumas emoções estranhas. Já em uma loja, Somali vê um gato branco e começa a seguir ele pela cidade. O gato se assusta e vai cada vez mais longe, e ela continua o perseguindo. Quando eles chegam a um beco, ela se assusta com alguns pássaros e, para sua surpresa, o gato começa a falar. Depois que Somali faz carinho nele, ele dá a entender que quer devorar ela, mas no momento exato que o gato tenta atacar Somali, o golem pula do céu salvando a garota. Então, como um bom pai, o golem pega Somali nos braços e eles seguem a viagem juntos. Ele fica preocupado com Somali, pois ela é muito curiosa e se perde com facilidade. Por isso oferece sua mão para que eles andem juntos sem se perderem. De volta à floresta, vemos uma cena do golem sentado em frente ao fogo, olhando para seu braço que se esfarela aos poucos. Isso dá seguimento à ideia de que os golems vivem exatos 1000 anos e eles têm pouco tempo de vida. Somali enxerga o sol nascer e dá um baita sorriso. Ainda na floresta, eles ficam perto do rio e montam um acampamento ali mesmo. Ela, como é muito curiosa, corre para todos os lados e ao avistar dois coelhos fica encantada com eles. Quando está brincando com um deles, acaba correndo muito e caindo que nem um saco de batatas no chão. Isso gera um ferimento na perna da garota. Então o golem percebe que não possui medicamentos. Uma Oni chamada Shizuno, que estava os observando de longe, vê o golem e fica interessada, já se aproximando dos dois, oferecendo medicamentos e cuidando das feridas de Somali. Shizuno convida os dois para sua cabana na floresta, dizendo que pode cuidar melhor dos ferimentos de Somali e que pode ensinar o golem a fazer medicamentos em troca de um pedacinho do seu corpo. Somali e o golem permanecem na casa de Shizuno por um tempo até que ele aprenda a fazer os medicamentos. E como uma boa garota, Somali ajuda nas tarefas domésticas como pendurar roupas, fazer bagunça, cuidar dos livros e fazer comida. Somali se esforça bastante nas tarefas, pois diz que quer retribuir todo o esforço, dizendo que quer aprender o máximo das coisas possíveis. Quando Shizuno está ensinando o guardião da floresta a fazer os medicamentos, ela faz uma expressão de tristeza
e diz que o pedaço que o Golem deu a ela de seu corpo é algo muito importante. Então o Golem fala que possui um tempo determinado de vida, que é os 1000 anos, e que já viveu 998 anos, sobrando assim apenas mais 2 anos de vida. Ele diz que seu objetivo é levar em segurança Somali até seus pais, e que quer se esforçar para que ela não fique triste mesmo tendo pouco tempo de vida. No dia seguinte, Somali e Golem se despedem de Shizuno e seguem sua jornada. Eles chegam em um vilarejo perto do deserto para tomar água e em seguida, depois de uma longa caminhada, chegam a uma cidade chamada de Buraco de Formiga no deserto, sendo essa cidade um lugar com bastante comércios que atrai muitos viajantes. O Golem alerta Somali que se ela se perder na cidade, nunca mais achará o caminho de volta, pois a cidade é cheia de caminhos exatamente como um formigueiro. Caminhando pela cidade, o Golem percebe que estão com pouco dinheiro e que Somali está com fome novamente. Então, eles vão em busca de um local para comer e em seguida buscar algum tipo de trabalho para seguir na viagem com mais grana. Quando chegam em um restaurante, Somali vê uma Katia se movendo sozinha na rua. A garota vai correndo até ela e percebe que tem um coelho chamado Kikila dentro. Logo o dono do restaurante aparece e chama Bravo por Kikila, que é seu filho, que na verdade estava querendo escapar do trabalho, pois sua mãe está doente. O dono do restaurante diz que está sem funcionários e logo o Golem se oferece para trabalhar lá. E Somali fica brincando com Kikila dentro do local. Kikila e Somali ficam conversando um pouco e ela diz que gosta de brincar de explorar, assim como também que se diverte em situações de perigo, em que o Golem põe ela debaixo do braço e sai correndo muito rápido. Ela também gosta de esconde-esconde, em que o Golem sobe até os topos das árvores. Chega em um momento da conversa em que Kikila questiona Somali sobre quando a viagem vai terminar, então ela fica um pouco triste, pois desde quando acordou tem ficado ao lado do protetor da floresta. Ainda dentro do restaurante, Kikila convida Somali para brincar lá fora, mas o Golem diz que ela não pode, e isso deixa a garota um pouco triste. No hotel, Somali vê o Golem contando um pouco de dinheiro que conseguiu, e a garotinha continua cabisbaixa, pois vê que as coisas já não estão tão divertidas assim, e que seu pai agora tem que se esforçar muito no restaurante para ganhar dinheiro. No dia seguinte, o Golem permite que Somali saia junto com Kikila pela cidade, mas fica preocupado, mesmo sem sentir emoção nenhuma por ser o guardião da floresta. Quando Kikila e Somali estão fazendo um lanche na rua sentados em uma escada, ela começa a chorar e diz que acha que o pai dela quer abandoná-la, dizendo que ele fica juntando dinheiro para terminar a viagem logo e ir embora sozinho. Kikila leva Somali até o subterrâneo da cidade, que é um lugar totalmente diferente. É todo brilhante em azul e branco, com pedras, cogumelos e plantas brilhantes, além de animais diferentes. Os dois ficam na beira de um rio subterrâneo e Kikila pergunta a Somali por que ela chama o Golem de pai. Então ela responde que o Golem é seu pai porque a protege quando está em perigo, que segura na mão dela quando está se perdendo e que quando não consegue dormir, ele conta as estrelas ficando sempre ao seu lado. Em seguida, várias borboletas reluzentes começam a se juntar e voar para uma pequena floresta subterrânea, onde elas se alimentam do pólen das flores chamadas Yozani. Somali, como é muito curiosa, acaba correndo em direção às borboletas estelares e quando está no Jardim das Flores Yozani é quase atacada por um monstro, mas o pior acontece. No restaurante, o Golem continua com seus trabalhos, mas começa a ficar preocupado com Somali, sentindo que nunca teve antes algo semelhante como um dever de proteger e cuidar dela. Mesmo sendo o poderoso guardião da floresta, ele buscou proteger uma criança perdida e levá-la até seus pais. Assim, o Golem então sai em busca de Somali. Ainda no subterrâneo, Somali, depois de quase atacada pelo monstro, é surpreendida por Mutriga, que é o mestre de Kikila. Mutriga esse que atirou uma flecha e salvou Somali de ser devorada. Ele faz parte de uma organização chamada de Tsushinoko, que protege a cidade subterrânea.
Somali, antes de ser atacada, estava com uma flor nas mãos. Floresta que, segundo ela, iria realizar o seu desejo de estar sempre com o seu pai. Mas depois do incidente em que quase foi devorada, Mutrika explica que a flor precisa da força vital da terra para poder continuar brilhando. E por isso, ela não conseguiria levar uma flor brilhante junto consigo para a superfície. Somali fala determinada que irá até o abismo atrás de uma flor que realiza o seu desejo. E Mutrika diz que isso não é coisa para crianças, pois o subterrâneo é um lugar muito perigoso. Porém, Somali estava tão determinada em conseguir a flor que Mutrika desiste e guia ela e Kikila até o local onde talvez tenha essa tal flor que nunca se apaga. Depois de caminharem bastante e passarem por um riacho, Somali, Mutrika e Kikila chegam até os cogumelos gigantes. Lá eles encontram a flor branca que nunca apaga. Ela pega a flor e em seguida aparece um monstro gigante chamado Tsushi Lagarto, que é muito perigoso. Mutrika aponta sua arma para o monstro e Kikila se posiciona na frente de Somali para proteger a garota. Somali grita para o monstro dizendo que precisa da flor para poder ficar junto de seu pai, que é o guardião da floresta. Pelos olhos de Somali, o monstro consegue ver uma determinação pura e esmagadora. E mesmo diante desta situação perigosa, o monstro recua e deixa ela em paz junto a seus amigos. Assim, com apenas um olhar, Somali conseguiu vencer o monstro guardião das flores sagradas. Então ela volta ao restaurante e entrega a flor ao Golem, mas ele estava irritado por Somali não ter cumprido sua palavra de ter ido a um lugar tão perigoso. A garota solta a flor no chão e sai correndo com as lágrimas nos olhos. Somali vai para o quarto e fica se acabando de chorar lá. O Golem, sentado na parte de baixo, recebe alguns conselhos de Mutrika, que diz que ele deve escutar mais Somali, e que mesmo ela sendo tão frágil, teve a determinação de enfrentar o monstro, e como fruto de sua vitória, ela trouxe a flor branca até ele, porque seu desejo é ficar para sempre ao seu lado. O Golem, ao entrar no quarto, encontra Somali deitada no chão com muita febre. Ele percebe que, sendo o guardião da floresta, possui grande poder, mas ela é apenas uma criança que foi forçada a caminhar por grandes distâncias, enfrentar grandes perigos e além do abalo psicológico. Assim, o Golem percebe o preço que Somali teve que pagar para ficar ao seu lado durante toda essa jornada. Preocupado, ele sai à busca de algum lugar para comprar os medicamentos para Somali e, chegando a uma loja, compra um remédio usando todo o dinheiro que tinha guardado, fruto de seu grande esforço no trabalho. De volta ao restaurante, o Golem vai até o quarto e dá o remédio a Somali, percebendo que todo este tempo estava ignorando o bem-estar da garota. O pai de Kikila diz ao Golem que não existem pais perfeitos e que às vezes cometem erros, dizendo que isso é absolutamente normal. Somali acorda e chama ele por pai. Então Golem pega em sua mão como um gesto de arrependimento e que de ali em diante as coisas serão diferentes. Somali se sente culpada pelo seu pai ter gasto todo o dinheiro para comprar os remédios dela, mas o Golem diz que a saúde dela é muito mais importante que isso, fazendo a garota chorar novamente. Dando continuação à jornada, eles se preparam para sair da cidade e se despedem de Kikila e seu pai, onde depois de muitas lágrimas eles partem para a próxima cidade. Já no deserto, Somali sente o peso que é transitar de carroça pelas areias e sol escaldante, mas logo eles chegam à cidade do deserto. Esta cidade se chama Copo de Vinho e é um ponto de referência para viajantes, sendo construída dentro de um vulcão extinto para proteger os cidadãos das tempestades de areia noturnas. Em um restaurante, Somali e o Golem ouvem de uma garçonete a história do vilarejo e que eles lá têm o costume de trocar entre si as bebidas, pois desde a fundação da cidade isso sempre ajudou os viajantes a chegarem a salvo em seus destinos, sobrevivendo às tempestades de areias e aos perigos do deserto. No mesmo restaurante, Somali briga com o Zói pelo último sorvete do lugar, mas logo chega o parceiro dela chamado Raitora e as duas param de implicar uma com a outra. Quando eles se sentam para conversar, então decidem viajar juntos, pois estão indo para o mesmo destino. Mas o Zói, quando estava no quarto junto com seu parceiro Raitora, se mostra com segredo
segundas intenções para cima de Somali, tendo em vista que ela percebeu que Somali é humana assim como Raitora. No dia seguinte, eles preparam a carroça para a viagem e partem, mas ao longo do caminho se deparam com uma grande tempestade de areia repleta de redemoinhos, o que literalmente compromete a segurança de todos na carroça. Somali, que estava ao fundo dela, quase é arremessada para fora, mas o Zói consegue pegar na mão da garota e puxá-la para dentro da carroça novamente. Instantes depois, aparece um monstro chamado Tubarão de Areia, que é um dos mais perigosos do deserto Osuna. Eles aceleram o ritmo da carroça e lançam um projétil de luz, conseguindo com isso escaparem dali. No entanto, ao longo da jornada no deserto, muitos outros desafios surgem, como o calor extremo, outros monstros e tempestades. Mais adiante, eles chegam a uma caverna. Lá, o Golem e Raitora preparam a barraca enquanto Zói e Somali buscam pequenos vagalumes pela caverna, onde irão ajudar a iluminar a noite no local. Em uma pequena conversa entre o Zói e Somali, fica claro que o Zói também passou por muitas dificuldades e aventuras ao lado de Raitora, assim como Somali e o Golem. Mas também percebemos as segundas intenções dela para cima da garota. O Zói e Somali voltam até o acampamento e deixam os vagalumes, mas logo em seguida entram mais a fundo na caverna para buscar água. E neste momento, o Zói fica em cima de Somali prendendo as suas mãos e diz que precisa do sangue dela para curar Raitora, pois ele tem uma doença fatal. Raitora, que estava com o Golem, pergunta a ele se Somali é humana também. E neste momento ele revela que é um humano, dizendo que também sofre de uma doença grave e pede que o Golem pare o Zói. Ele também diz que viajou por muitos lugares com a Árpia em busca de uma cura para a sua doença e certa vez encontrou um vidente no meio da floresta que disse a ele que era necessário sangue novo para purificar o sangue corrompido. Desde então, essas palavras entraram no subconsciente de Zói e que devido a isso agora ela busca o sangue de Somali para poder curar a doença de Raitora. Raitora e o Golem começam a adentrar mais a caverna em busca de Zói e Somali para impedir que o pior aconteça, mas quando chegam lá, eles encontram elas perto da beira do rio molhadas e imediatamente Somali explica que caiu no rio e o Zói pulou na água para salvar sua vida. Então a garota Árpia começa a chorar arrependida de ter tentado matar uma criança para salvar Raitora. Na cena seguinte, o Zói e Somali vão dormir juntas e Raitora e o Golem ficam na fogueira conversando. Raitora explica o motivo da doença, que se dá pelo fato de ele ter devorado a mãe de Zói. Ele conta a história dizendo que vivia pacificamente em um vilarejo cuidando de sua família, até que um dia este vilarejo foi atacado por outras espécies, e neste ataque toda a vila foi dizimada. Muitos foram devorados e outros até mesmo desmembrados de forma brutal. Conforme conta a história, a Raitora diz que se abrigou em uma caverna na floresta e com o passar dos dias foi ficando sem comida, sem água e sem esperanças. Em um dia fatídico, morrendo de fome, ele decidiu sair da caverna e sozinho avistou uma espécie de monstro que parecia um humano, mas tinha asas. Então, imediatamente pegou uma pedra e matou este monstro. Depois o arrastou para a caverna e devorou ele, junto com sua família que estava faminta e sem forças também. Mas sua esposa e sua filha morreram por causa da carne do monstro que possuía uma maldição. Ele sobreviveu sozinho na caverna por mais um tempo até que apareceu o Zói, que naquela época era apenas uma criança. E foi assim que Raitora devorou a mãe de Zói para tentar salvar a vida de sua esposa e de sua filha, depois de terem passado muito tempo na caverna exaustos e famintos. O Zói acorda e escuta a história, percebendo que foi enganada desde criança, pois nunca tinha escutado que sua mãe tinha sido devorada, o que para ela foi um enorme choque, pois sempre confiou e decidiu sua vida a ele. Depois de saírem da caverna, eles enfrentam uma tempestade gigante de areia, e durante a tempestade, o Zói e Somali são arrastadas e saem voando da carroça. Depois que a tempestade se acalma, o Zói e Somali estão sozinhos no meio do deserto. Raitora e o Golem começam as buscas com as carroças. Uma conversa, Raitora diz que esteve mentindo para o Zói durante todo este tempo. Então o Golem diz que este é o momento de ele falar a verdade e fazer as pazes com ela. Um pouco mais à frente, eles avistam o Zói e Somali.
mas elas estavam sendo perseguidas por um monstro do deserto. Haitora e o Golem tentam emboscar o monstro, só que Haitora corre à frente e atrai o monstro, mas quase morrendo. Então, o Zóio voa até ele e consegue protegê-lo do monstro. E em seguida, o Golem dispara um tiro de luz e o monstro acaba fugindo dali. Depois disso, o Zóio começa a cair em prantos e questiona Haitora do porquê de ele ter quase se matado para atrair o monstro. Ele diz que sua vida pertence a ela desde o momento em que ele teve que matar a mãe dela para sobreviver. Sendo assim, o Zóio diz a ele que sua punição será viver ao seu lado para sempre, acontecendo uma reconciliação entre os dois, onde Somali chama a garota arpia de Chorona novamente. Se você gostou de Somali Tomori no Kami-sama e deseja a parte 2, comenta aí embaixo, deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!